Jornalista brasileiro tira sarro do Corinthians lá em Portugal, tá? Zomba do Corinthians sobre a possível contratação do Biel, né? Que pode ser o novo reforço do Corinthians. Nesse momento é uma provável contratação, tá bom? Tá gerando polêmica pelos valores e pelo que o jogador não vem jogando ultimamente, tá? A gente vai ver aqui o que ele falou, tá bom? E vamos comentar sobre isso. Além disso, o atacante que pode pintar e o que o Zé Elias falou sobre o Dorival Júnior nesse vídeo. Então eu tava vendo aqui as notícias do Corinthians e aí me deparei com o fórum no meu timão, tá? Chamando a atenção pra uma curiosidade, ó. Jornal A Bola esculacha o Corinthians no caso Biel. Muita sorte receber uma proposta dessa, haha. Por causa de gente como o Corinthians que os portugueses levavam ouro em troca de espelhinho. E aí eu fiquei curioso, pesquisei e realmente achei, tá aqui. Aqui só jornalista português, menos este aqui. Não sei o nome desse cara, tá? Eu acho que é esse aqui, ó. Analista César Mairink aborda a possível saída do avançado para o timão, do atacante para o timão. Bora ver o que ele falou aqui, tá? A gente comenta. Que avaliação é que fazes dessas dificuldades de adaptação e se era um jogador que poderia encaixar bem no Corinthians? Eu acho que o Sport dá muita sorte de ter recebido essa oferta do Corinthians. É para vender logo porque é para recuperar o prejuízo. Não significa que seja um mau jogador, que não vale nada. Não é essa questão. Mas como você... Os caras rindo, ó. Tirando sarro aqui. Vamos ver quem é que termina de otário nessa história. Se o Corinthians não paga aí, quem é que é o otário? Você mesmo lembrou, Jorge? Na época que ele foi contratado, a gente estava aqui fazendo o programa e até mencionei. Vai ser difícil ele chegar e causar um impacto imediato. Não um jogador que chegaria e causaria um impacto imediato, porque no próprio Bahia ele não era um titular indiscutível. Quando era do Grêmio, também não. Do Fluminense, também não. Então eu não via ele causar um impacto imediato. E o Sport, àquela altura, sem o Pote, com alguns poderes ofensivos desfalcando a equipa, eu creio que o Biel teria que ser, ou um jogador teria que ser contratado. O cara fala em português, nosso português. Normalmente, aí quando vai falar equipe, fala equipa. Para causar um impacto imediato, coisa que ele não fez. Como ele não está rendendo, receber essa oferta é praticamente você se livrar pelo menos do prejuízo. Ficar no 6 com meia dúzia, ok. É uma proposta que para mim chega a ser irrecusável. Ele indo para o Corinthians que vive uma crise financeira enorme, né? Não sei nem como é que o Corinthians vai pagar, vou ser bem honesto para vocês, porque vive uma crise financeira, assim, bem grande. Com o dinheiro do teu time é que não é, velho. Mesmo você fazer uma oferta ao torno de 7 milhões de euros, para mim até surpreende nesse atual momento do Corinthians bastante conturbado. Mas enfim, é uma proposta boa, uma proposta que tem que ser aceita realmente, e ele chegando lá no Corinthians, ele vai ter talvez uma adaptação um pouco mais fácil, um pouco melhor, e quem sabe não volta a se encaixar no futebol nacional. O cara deu uma debochada, assim, caprichada no Corinthians, né? E ainda fez questão de dizer: não sei nem como é que o Corinthians vai pagar, né? Não sei nem como é que o Corinthians vai pagar o Biel, porque o Corinthians tá numa situação... Ou seja, o cara deu uma debochada. Eu nunca vi esse repórter na minha vida. Debochou e depois pisou em cima, falando: não sei como é que o Corinthians vai pagar isso aí, olha que pode tomar calote. E se tomar calote, quem é que é o otário na história? Pois é. É aquela coisa, o Biel não é esse jogador que deveria ter esse aporte agora, 7 milhões de euros. Vai vir muita contratação por aí. O Corinthians vai fazer uma loucura, poder montar um grande time, como fez ano passado. Só que tentando consertar algumas coisas, colocar, por exemplo, ter ali uma opção ao Yuri Alberto, e é justamente isso que está acontecendo, né? Ó, livre no mercado, Carlos Vinícius é oferecido ao Corinthians e o clube abre conversas. O atacante está sem contrato depois de deixar o Fulham da Inglaterra. No mercado, Carlos Vinícius foi oferecido ao Corinthians. O atacante brasileiro de 30 anos está sem clube desde que deixou o Fulham da Inglaterra na última temporada. A informação foi divulgada pelo portal GE e confirmada pela repórter Bianca Molina da TNT Esportes Brasil. A equipe alvinegra debate a chegada do jogador que inicialmente não estava na mira do clube. Após a saída do jogador do clube inglês, o atleta se encaixa no que busca o timão: jogadores de baixo custo ou sem custos de transferência, né? Recentemente, Carlos Vinícius esteve na mira do São Paulo, mas as negociações não avançaram. Com passagens nas categorias de base do Santos e do Palmeiras, o jogador está na Europa desde 2018. O atacante soma passagem por Rio Ave e Benfica de Portugal, Mônaco da França, PSV da Holanda, Tottenham e Fulham da Inglaterra, além de Galatasaray da Turquia. Na última temporada, Carlos Vinícius entrou em campo 4 vezes com a camisa do Fulham e não marcou gols. E aí, rapidinho, pegando aqui os números dele, passando bem rápido aqui, pra gente só dar uma olhada por cima aqui, pessoal. Ó, uma partida, aí começou a Caldense aqui, eu acho que foi o primeiro time profissional dele.
Real aqui, não sei que Real é esse, tá? Rio Ave, 14 partidas, chegou a fazer 8 gols aqui em 2018, 2019, tá? Foi bons números, foram bons números. 3 partidas, 1 gol, 18, 19 pela Taça da Liga. Aí 18, 19, 16 partidas, 2 gols, 1 assistência na Ligue 1, né? Campeonato francês pelo Mônaco. Tottenham, Premier League. Vamos primeiro aqui, Copa Inglesa, Copa da Liga Inglesa. Uma partida, nenhum gol. Liga Europa, 9 partidas, 6 gols, muito bom, tá? Essa média aqui, muito boa essa média. Premier League, 20-21, né? 9 partidas, 1 gol. Vamos aqui pro Benfica, rapidinho aqui, ó. Taça da Liga, 19-20, 1 partida, nenhum gol. Liga Europa, 2 partidas, nenhum gol. Liga dos Campeões, até de 2019 até 2021, fez 6 partidas, 1 gol. Tá? A Liga de Portugal, aqui de 2019 até 2022, disputou 34 partidas, fez 18 gols, especialmente aqui. Caraca, recentemente ele tinha jogado bem menos aqui pelo Benfica, jogou pouco aqui em 21-22, e 20-21 e 21-22. Não fez gol, mas aqui, ó, 19-20, fez 18 gols em 32 partidas. Espetacular esse número, tá? Pelo Campeonato Português. PSV, 6 partidas, 1 gol, 3 partidas, 0 gols, 1 partida, 0 gols. 23 partidas, 6 gols, 1 partida, 0 gols, né? Aqui, ó, 21, 22, 23 partidas, 6 gols, 6 assistências, né? Então foi realmente muito boa. Caiu aqui também a quantidade de partidas que ele fez, a Superliga aqui pela Galatasaray, Campeonato Turco, né? Copa da Turquia, fez 2 partidas, fez 1 gol. É um cara que gosta de fazer gol, aparentemente, ó, 10 partidas, 1 gol, aqui já é um pouco menos, né? Na Superliga. E vamos ver aqui o Fulham, Copa da Liga Inglesa, 23, 24, 2 partidas, 1 gol. E aí vamos lá. Premier League, 22, 23, 28 jogos, 5 gols. 23, 24, 13 partidas, 2 gols. E 24, 25, 3 partidas, 0 gols. Ou seja, ele tá em declínio na carreira. Em questões de quantidade de jogos, enfim. Não joga. É um cara que até aqui, ó, tava fazendo bastante gol, cara. Tava fazendo gol, evoluindo, aparecia aqui. 23 partidas, 6 gols, 6 assistências e tudo mais. Só que vai caindo, né? Vai passando o tempo, ele vai caindo o número de jogos e caindo também o número de gols e assistências e tudo mais. 32 partidas, 18 gols, PSV e tal. O jogador que chega livre, a gente não sabe também como é que vai ser o salário desse cara. Provavelmente não vai ser baixo, até porque o Corinthians não costuma fazer bons negócios assim, né? Independente do cara tá livre ou não tá livre, a gente sabe como é que é, infelizmente. Mas é altamente necessário o Corinthians contratar um centroavante pra vaga do Yuri Alberto, não. Pra pelo menos ser um substituto, um bom substituto pro Yuri Alberto, tá? Ele é interessante que ele era zagueiro, cara. Ele começou como zagueiro, ó, só que agora é centroavante. Comenta aí a sua opinião sobre essa possível contratação, ok? Tive aqui o Zé Elias falou sobre o Dorival Júnior e a gente vai ver o vídeo aqui, tá bom? Que eu separei pra vocês. Bora ver o que ele falou. Eu acho o Dorival um bom treinador. Ele é um cara que, por exemplo, me agrada a forma de jogar dele, que ele gosta sempre de construir times que sabem jogar, né? Que tem a bola nos pés, a posse de bola, times mais técnicos e tal. Só não sei se no Corinthians ele vai conseguir fazer isso por conta da característica do elenco que tem. Você vai precisar sempre de um Garro para poder fazer essa bola rodar. Se não tem o Garro, como é que ele faz? Ele vai jogar pelos lados, vai jogar fechado esperando contra. Não tem mais o Coronado, hein, pra testar. Ataque ou deixando o Yuri e o Memphis ali na frente pra poder rodar, então assim, ou é Garro, né? Aparentemente. Ou então você muda o esquema. Fecha com 2 linhas de 4. Tem uma série de variantes, né? Mas eu não sei se ele vai conseguir encaixar aquilo que ele pensa como forma de jogar no Corinthians pelas características dos jogadores. Por exemplo, ele tá insistindo com uma coisa que pra mim não vai funcionar e eu acho que ele já entendeu, que é o Maicon como primeiro volante. Eu acho que o Maicon... Não vai funcionar o Maicon como jogador. Primeira coisa, já não funcionou o Maicon como jogador. Como primeiro volante, é aí que não funciona mesmo. O Maicon como jogador fora de campo, ele já não funciona, entendeu? Ele já atrapalha o time um pouco. O jogador, quem tá jogando olha pra ele assim, já fica desanimado já. Vê a preguiça em pessoa. E aí, o Maicon dentro de campo, ele piora ainda mais, né? Tá bem abaixo daquilo que... Eu acompanho muito. O Maicon desde as categorias de base, né? Acho que jogava muito, cara. O Maicon jogava muito. E não foi só em 2017, pessoal. O Maicon jogou bem na base do Corinthians. Ele fez o gol do título da Copinha do Corinthians. Aí subiu tal. O Tite até falou que ele era o Elias de Rodinhas, né? Aí colocou, por ser muito jovem e tudo mais. E aí colocou ele. O Corinthians emprestou ele, acho que foi pra Ponte Preta, não lembro. E ele começou a jogar muito bem, jogava mais como meia. Não sei se jogava camisa 10, enfim. Jogou bem nesse time que ele foi. E aí
voltou pro Corinthians e voltou bem. Voltou muito bem. Já em 2016 ele voltou bem ali. E aí em 2017 ele toma uma posição que inicialmente eu acho que era do Felipe Bastos, se vocês lembrarem. E aí depois que o Carille vai soltando, colocando o Michael pra jogar e melhora o time. Ele mudou muito como jogador que não é mais aquele jogador Muita de lesão antigamente. Então jogar ele pode. Aí a questão mental, será que ele não tá com a mesma confiança? Comportamentos em relação à bola, com a bola, sem a bola, me diz que ele tá sem confiança. Mas da forma como ele colocou o Michael agora, eu acho que ele não tem condições de jogar como primeiro volante para distribuir o jogo. Eu acho que não. Quem colocava ele de primeiro volante era o Vitor Pereira, né? E chegou a jogar bem. Fez 2 gols contra o Boca na Libertadores. O Maicon, cara, é aquela coisa que chega a irritar a gente, porque a gente sabe que esse filho da mãe, ele sabe jogar, velho. Ó, o Maicon primeiro volante, Carrilho fora da posição, Romero aberto de ponta, Bidon de 10, Memphis de ala. Não, Memphis de ala, esse aí também tá exagerando. Yuri de 9, o cara bagunçou o time. Pois é, o Yuri, ele é 9 sem ser o 9. Ele é um falso 9, né? Ele tem que ter liberdade pra jogar. Se ele ficar preso como centroavante, acabou o Yuri Alberto. Cara, era só... Exatamente, difícil de entender. Era só fazer o tal feijão com arroz. Se o Dorival, a partir de agora, parar de inventar, parar de querer tirar o Carrilho da posição, foi uma das coisas mais absurdas que ele poderia ter feito. O melhor jogador do Corinthians estava sendo ele. Com a saída do Garro ali, lesão e tudo mais. Pô, o Carrilho era monstro demais, mesmo na má fase. E aí ele tira o Carrilho da posição, bota aberto pela ponta, o cara não tem velocidade, o time ainda continuou sem profundidade e não tem meio campo para rodar a bola. Se o Corinthians voltar, cara, certinho assim, fazendo o básico, eu vou acreditar muito que possa evoluir muito, tá? Se ele começar a inventar demais, vai ficar difícil, tá? Era um ajustezinho. O time tava oscilando, o time não tava na zona de rebaixamento, quase caindo, entendeu? Tava oscilando, veio de um título recente, chegou a jogar muito bem. Então faz um ajuste ali ou outro, cara, e deixa o time jogar, velho. E a gente tem também, cara, o que ele falou aqui de SAF, né, no Corinthians, o que ele achou aqui. Conversando com o chat, ele acha? é muito SAF, né? Você acha que esse é o caminho pro Corinthians também? Eu acho que assim, antes de se tornar SAF, eu acho que poderia existir uma lei um pouco mais forte, até questão de estatuto do clube, uma lei estatutária. Tem isso, por exemplo, no Flamengo tem isso. Se foi comprovado que o dirigente lesou o clube, teve problemas, causou problemas financeiros ao clube, o dirigente paga com seus próprios bens. Tem uma coisa estatutária no Flamengo em relação a isso. Eu não sei exatamente todos os pormenores, os detalhes, termos, não sei mesmo, mas poderia ser feito isso no clube, a princípio, né? Porque pode vir um presidente aí de SAF e fazer as mesmas coisas. É só você ver o que aconteceu na 777 com o Vasco. Tá na mesma situação, tá pior ainda porque ninguém sabe quem comanda, não sabe o que vai acontecer. O Pedrinho tá lá, mas não pode vender porque ninguém quer comprar. Assim, tem essa situação. Eu acho que se for realmente, se o Corinthians for buscar esse caminho como SAF, eu acho que tem que pegar todos os exemplos bons e ruins, Sim. fazer uma pesquisa, entender, elencar ali o que é bom, o que é ruim, pro momento atual do Corinthians e para aquilo que ele pode se tornar após essa questão da SAF. Mas eu acho que tem que ter controles, mecanismos muito mais fortes em relação à parte financeira, porque o clube vem sendo lesado sistematicamente nos últimos anos, né? E isso precisa parar, isso precisa estancar. Você não pode depender da torcida, com a arrecadação que tem o Corinthians, você não pode depender da torcida para pagar o estádio, não pode. Para todos eles que passaram por ali, Andresa, né, o Roberto de Andrade, o Mário Gobi, todos esses que nessa gestão que estavam à frente do Corinthians quando foi construído o estádio, é uma vergonha pra eles nesse sentido. Mas eles nunca vão admitir isso, meu amigo. O Augusto Melo nunca vai admitir, o Andrés nunca vai admitir que fez com o Corinthians, nunca. Ele vai atribuir a culpa até pra gente. Tem culpa eu, por exemplo? O Duílio também, sempre vai transferir responsabilidade. Fica nessa. Um monte de dirigente arrogante, incompetente e arrogante, e que vai afundando o clube. E quem que vai buscar alguma coisa diferente pra que o Corinthians mude, né? Todo esse cenário. Cara, a gente amanheceu com essa notícia aqui triste demais, né? Só pra não passar em branco aqui, que coisa mais triste, né? A morte do Diogo Jota e do seu irmão André Silva, né? Que deixa a gente cada vez mais assim, né? De pensar um pouco mais sobre a nossa vida, né? A nossa vida é muito frágil, né, cara? Se a gente não aproveita, se a gente não vive ela da forma que a gente deve viver, não faz as coisas, se a gente não diz as coisas que a gente tem que dizer para as pessoas que a gente ama, por exemplo. A gente não procura fazer o bem, assim. Ele postou, a última postagem dele, por exemplo, foi o vídeo do casamento dele, cara. Né? Acho que foi ontem, ele postou, né? Um dia que jamais esqueceremos, assim. E um vídeo lá do casamento bem bonito. Parece que tem um filho recém-nascido, uma filha recém-nascida, enfim. Meu Deus do céu. E um baita no jogador, tá? Baita no jogador. Surgiu aí muito bem, foi campeão recentemente com Portugal. Irmão dele também, André Silva. Imagina a família, né, recebendo a notícia dessa, cara. Meu Deus do céu. Enfim, pessoal.
Comentem a opinião de vocês sobre tudo isso, deixe seu like, tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo e vai Corinthians!